Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor nesta tarde. Eu quero aqui, irmãos, compartilhar um versículo com os amados irmãos que se encontra em Marcos, capítulo 13, versículo 32, que diz assim, Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui esse texto, Marcos capítulo 13, versículo 32, e lá em Mateus capítulo 34, versículo de número 36, se não me falha a memória, vai dizer que nem os anjos, nem o Filho sabe o dia da sua vinda. Só, irmãos, que uma vez eu me questionei a respeito desse versículo. E uma vez eu estava numa determinada lotérica e eu via dois irmãos discutirem a respeito desse texto. O irmão dizia que para o outro irmão, usando esse texto de Marcos 13, 32 e usando o texto de Mateus 24, versículo 36, o irmão dizendo assim, dizendo para outro irmão, dizendo, irmão, a Bíblia diz que nem Jesus, nem os anjos, nem Jesus sabe o dia da sua vinda. Irmão, e o outro irmão dizendo, explicando para ele, Jesus sabe o dia da sua volta. E o irmão, não, ele não sabe porque está escrito lá em Mateus e em Marcos. Meu amado, se nós ler essas duas passagens e dizer que Jesus não sabe o dia da sua vinda, nós estamos cometendo, irmãos, um grave erro de interpretação. Por quê? Porque nós temos que entender Jesus antes da cruz e Jesus depois da cruz. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou-se de si mesmo. Ele se desfez de algumas prerrogativas e ele se fez semelhança de homem. Como homem, Jesus sentiu sede. Como homem, Jesus dormia. Como homem, Jesus sentia dor. E se eu disser que hoje Jesus não sabe o dia da sua vinda, eu estou cometendo um grave erro de interpretação. E eu estou dando margem para a testemunha de Jeová, porque as testemunhas de Jeová diz que Jesus não é Deus. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, prova que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Embora Jesus, irmãos, fosse plenamente Deus, Jesus era plenamente Deus, porque lá em João capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você ler lá, então, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, vai nos dizer que Jesus era plenamente Deus. Ou seja, Jesus, ao tornar-se homem, ele voluntariamente restringiu o uso de certos atributos divinos. Isso está registrado lá em Filipenses, no capítulo de número 2, versículos 6 e 8. Eu vou te dar várias passagens bíblicas provando que Jesus era Deus. Ele não
se manifestou senão em relação ao Pai. Ele não se manifestou, né? Ele não os manifestou senão em relação ao Pai. Depois você vai ler lá em João capítulo 4, versículo 34, João 5:30 e João 6:38. Ele demonstrou sua onisciência em diversas ocasiões. No ministério de Jesus, você vai ver Jesus demonstrando, né, a sua onisciência em vários lugares da Bíblia. Você vai ver Jesus mostrando a sua onisciência. Mas Jesus voluntariamente restringiu essa onisciência apenas as coisas que Deus queria que ele soubesse durante o quê? Os dias da sua humanidade. João capítulo 15, versículo de número 15. Depois você pode ler na sua Bíblia. Era esse o caso em relação ao conhecimento sobre o dia e hora da sua volta. Depois de ressurreto, Jesus reassumiu o seu conhecimento divino e pleno. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, Jesus reassumiu o seu conhecimento divino e pleno. Você pode ler lá em Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, e Atos, capítulo 1, versículo de número 7. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Porque eu via os irmãos, né, assim, discutindo. Um dizia que não, Jesus não sabe o dia que vai voltar, o outro dizia, Jesus sabe. Na realidade, irmãos, Jesus sabe o dia da sua vinda, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ei, quando Jesus estava falando para ali os fariseus, lá em Mateus, lá em João capítulo, eu acho que capítulo 8, versículo 58, se não me falha a memória, ele estava discutindo lá com os fariseus lá, com os religiosos, os fariseus, e o que é que ele vai dizer? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então o mesmo Deus que falou lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14, quando Moisés pergunta, mas chegando lá, se perguntaram como é o teu nome, o que é que eu vou dizer? Deus vai dizer, diga o que eu sou, o que sou enviou a vós. Então o mesmo Deus que diz para Moisés, o eu sou, é o mesmo Deus que disse lá para os fariseus, se não me falha lá em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Se você vai lá para Colossenses capítulo 2, versículo 9, né, lá está escrito o quê? Que, vamos ler lá, Colossenses capítulo de número 9, olha o que é que está dizendo aqui, Colossenses capítulo de número 9. Olha o que é que diz aqui Colossenses, capítulo de número 9, ou capítulo 2, perdão, né? Porque Colossenses não tem capítulo 9. Colossenses, capítulo 2, versículo 9 diz assim, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente, né? Toda a plenitude da divindade. Lá em João capítulo 20, João
capítulo 20, versículo de número, vamos aqui, 28, eu acho que seja esse versículo. O que é que vai dizer o quê? E diz assim, olha o que é que Tomé fala. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé, né, estava chamando o que? Jesus de Deus, Senhor meu e Deus meu. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele hoje, ele sabe o dia da sua vinda. Jesus, ele sabe o dia da sua vinda. Então, não saia, em nome de Jesus, eu peço para os amados irmãos que vai ouvir este vídeo, né? Não saia por aí dizendo que Jesus hoje não sabe o dia da sua vinda. Porque se você disser isso, você está dizendo que Jesus não é Deus. Então você tem que ver Jesus antes da cruz e Jesus depois da cruz. Como um homem, Jesus não podia ir até a lua ou voar até a lua. Mas como Deus, Jesus poderia ir à lua, Jesus poderia ir em qualquer lugar, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Então, se alguém pregar, né, a respeito de outra videira que não seja Jesus, esta videira é falsa. Se alguém pregar outro caminho a não ser Jesus, esse caminho é falso. Então, vamos ter, né, o desejo de conhecer mais e mais as Escrituras. Eu não sei o que foi, para nós finalizar aqui, para me finalizar o vídeo, eu não sei o que foi qual foi o resultado, que se o irmão convenceu o outro irmão, não sei. Mas uma coisa eu sei, que Jesus hoje, ele sabe o dia da sua vinda. E ele está às portas. E por ele estar às portas, nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Esperai com paciência, porque aquele que prometeu, ele voltará. Porque a Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, eu acho, versículo 13 diz, aquele que persevera até o fim será salvo. Então vamos consolar uns aos outros, né? Dizendo que Jesus vai voltar, que ele está perto de voltar. Vamos ter paciência, que logo, logo o céu vai se abrir, vamos dizer assim, e o Senhor descerá, e nós se encontraremos com Ele nos ares, para a honra e a glória do Senhor. Então, fique na paz do Senhor, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Continue orando, para que Deus, né, venha repreender esta pandemia, e que nós possamos voltar a se reunir no templo, juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não se desespere pelo que está acontecendo, mas apenas fique firme
porque o Senhor virá e não tardará. E nesta tarde eu termino com a frase, está lá em Apocalipse, acho que é 22, não sei o versículo, mas é no 22, acho que é nos últimos versículos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Boa tarde.